Agora, na Rádio Voz Amiga, Entrevista do Dia. Informação com credibilidade, imparcialidade e responsabilidade você encontra aqui. Aqui, a informação é levada a sério. Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você. Olha, muito boa noite, meu amigo, muito boa noite, minha amiga, você que está na sintonia, na audiência aqui da Rádio Voz Amiga, conforme a divulgação que eu fiz na rádio hoje, ontem e também nas mídias sociais. Estou aqui com a pastora Elisângela, que vai estar ministrando a poderosa palavra de Deus, também fazendo a oração. Você que está nos ouvindo, lembrando que essa participação da pastora está ao vivo pela rádio, através do aplicativo. Lembrando que nós fizemos uma atualização no aplicativo da rádio. Se você já tinha o aplicativo antigo, você pode estar excluindo o aplicativo e indo no site, baixando o novo aplicativo atualizado. Algumas mudanças, não mudou muita coisa, mas mudou a logo atualizada que está, e você pode estar baixando. Também, você que está nos ouvindo, acompanhando através do Radiosnet, também pelo YouTube, nós estamos gravando na sequência, disponibilizando na íntegra ali em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Antes de passar em definitivo para a pastora ministrar a palavra de Deus, vamos dar uma boa noite para ela primeiro. Boa noite, pastora. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Quero agradecer por essa rica oportunidade do Senhor para estarmos aqui falando um pouquinho mais, dos milagres, das obras que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero que o Senhor venha alcançar a cada um de vocês nessa noite, e nós viemos ter um sono de presença com Ele, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então vamos... Deixo agora os microfones da Rádio Voz Amiga à disposição da pastora para ser usado como canal de bênção nas nossas vidas. Que o Espírito Santo use tremendamente a pastora nesse momento. Fica à vontade, pastora. Amém. Vamos fazer primeiramente um minutinho de oração. Eu quero contar com você nessa noite, desligarmos dessa terra, levarmos os nossos pensamento ao alto, porque é de lá que vem. Eu sei que muitas vidas nessa noite precisam ouvir a voz de Deus, precisa que venham ser alcançados. Eu não sei se encontra na tristeza, na angústia, na aflição, mas eu quero ser porta-voz de Deus nessa noite, para a sua casa, para a sua família, para todos que necessitam, sem acepção, que eu sei que grandes vidas estão sendo alcançada nessa noite. Se é você, a coluna para os seus serem alcançados, nós vamos orar ao Senhor para que Deus possa abençoar. Oremos ao Senhor antes da palavra de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade e por cada vida que já se faz presente, meu Pai, através dessa rádio Voz Amiga, que tem sido, meu Pai, canal de bênção para vidas, Senhor, serem alcançadas. Eu declaro essa noite mais que vencedor em vidas, Pai, nessa noite. Coloco diante do Senhor os umbrais da porta da casa de cada um com a marca do Teu sangue. Se essa noite o Senhor quiser, Pai, porque o Senhor é quem sabe, eu não sei de nada, eu venho me colocar como a menor da casa, Pai querido, nesta noite. Humildemente eu clamo ao Senhor, Pai. Dá o retorno, Pai, da nossa busca, Pai, nessa noite para essas vidas que precisam, porque eu sou uma delas, Pai, que sou carente, meu Pai querido, das bênçãos do Senhor e dos Teus cuidados, Pai, não só comigo, mas com muitos, Pai, que venham a ser alcançado nesta noite. Eu peço a Ti, se for para cura, cure-os, Pai. Se for para libertação, os liberte. Se for para salvação, os salve. Mas eu quero dizer, Pai querido, esta noite, que o Senhor, Pai, tem total liberdade para entrar na minha vida,
entrar neste ambiente, Pai, que seja impactado com a tua presença, Pai, porque é de suma importância para que possamos, Senhor, sentir, Pai, o Senhor cada dia mais perto, porque se o Senhor, meu Pai, vier buscar uma igreja, estarão conectados contigo, Pai. Assim eu clamo nessa noite, eu abençoo, Pai, na área familiar, na saúde, na finança, meu Pai, principalmente, Pai, na casa espiritual, que é necessário que sejamos alcançados. Assim, Pai, eu te peço, fala conosco e sinta-se à vontade em me usar, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, igreja? Eu quero aqui compartilhar esta mensagem com a igreja, que eu venho, recebendo a voz de Deus em cada detalhe dessa palavra que se encontra em 2 Reis, capítulo 7, né? Eu quero deixar aqui a história, o contexto dessa palavra, para que seja alcançada, porque na minha eu já tenho visto o que Deus tem feito. Porque existia um homem, um profeta chamado por Deus, um profeta muito abençoado chamado Eliseu. Um homem, aleluia, Deus, que de grandes milagres, de grande poder à direção do Senhor. Porque aonde havia seca, onde havia fome, ele profetizava a voz de Deus e acontecia. Então eu quero trazer essa mensagem sobre a provisão de Deus milagrosa à sua porta. O que você precisa nessa noite? O que é necessário que chegue até a sua casa, que chegue até a sua vida? Porque aqui eu quero deixar também esta bênção dessa palavra profética à nossa cidade. A cidade a qual, aleluia, estamos aqui, aleluia, porque é uma terra que mana leite e mel, igreja. Independente da escassez, da situação em que nós estamos passando. Mas eu quero crer como esse profeta que foi anunciado, aleluia a Deus, os mensageiros até ele, dizendo, aleluia, que Samaria estava passando por uma grande sede, uma grande fome. Só que ainda existe profeta que pode dizer, a minha sua porta vai acontecer a provisão e o milagre do Senhor. Então eu quero compartilhar esta mensagem para que você venha entender que a palavra do Senhor é a melhor comida e alimento para nossas vidas. E eu creio que essa noite, lá em 2 Reis, capítulo 7, a Bíblia vai dizer que então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Só que existe situação nessa palavra, igreja, que eu quero deixar algo bem claro aqui, porque eu pude entender que essa mensagem, ela tem falado comigo e vai falar com você. Nós estamos falando aqui de uma cidade chamada Samaria. Samaria se encontrava cercada pelo inimigo, se encontrava em uma situação delicada, uma situação a qual a cidade estava passando por uma fome, estava passando por uma necessidade, já não conseguia mais nada nesta cidade, nem comprar, porque estavam, aleluia, passando por essa necessidade que somente o Senhor poderia enviar esta provisão. Mas a gente olhando para a mensagem, quando Samaria passa por essa situação, a primeira coisa que me chama a atenção, uma mulher, ela declara, aleluia, que ela estava passando por uma fome. Esta mulher, aleluia, declara ao rei que ela, a única coisa que ela tinha para comer, aleluia, e liberar era o seu filho. Isso é algo muito sério que se encontrava Samaria. Cercada pelos inimigos, os assírios cercaram Samaria, aonde, aleluia, não tinha mais acesso para receber o alimento, a comida e a provisão de Deus. Mas eu quero declarar que teve um rei, aleluia, Deus, que se compadeceu dessa mulher. Ele rasga a sua veste. Ele praticamente, ele olha para o alto. Ele sabe que tem um profeta nesse lugar. Sabe que alguém poderia o ajudar a resolver esta situação. Quando nós estamos passando
por cada coisa, por cada situação delicada em nossas vidas. Nós procuramos livres acesso e entender que o Senhor pode nos ajudar. Concorda comigo? E eu quero dizer que assim como eu, assim como você, se encontrava no meio, aleluia, desta situação. Mas só que tem alguém que se levanta, aleluia, ouvindo a voz de Deus e recebe o recado do Senhor. Quando esse rei sabe da situação, aleluia a Deus, Eliseu, um profeta, assim como tem profeta também na nossa cidade, que se encontra à sua casa sentado, ou até mesmo com mensageiros do Senhor, como Eliseu, assentado à sua casa, né, com os anciãos, ou seja, Eliseu ali sentado, né, aleluia, claro, com certeza, participando de uma mesa, falando do amor de Deus com os anciões daquela cidade. Quando chega a notícia a Eliseu, eu acredito que naquele momento, eu quero conjecturar, Eliseu para na hora para ouvir a voz de Deus. É coisas, aleluia, que eu vejo, eu vou falar, porque eu tenho a liberdade do Espírito Santo do Senhor. Quando há algo, aleluia a Deus, de um profeta que está reunido com mensageiro, com pessoas, aleluia, né, trabalhada por Deus, ou até mesmo evento, até mesmo festividade, de repente, aleluia, chega algo para nós fazermos, porque quando Deus convoca os anjos dele a fazer algo para ele, nós temos que parar tudo. Eliseu, eu fico conjecturando, sai daquele momento com os anciãos, ouve a voz de Deus, Eliseu precisa ir à porta de Samaria falar com o rei. Chega, aleluia, Eliseu, até o rei, olha para ele, aleluia, com toda a convicção e certeza, e libera uma palavra para aquele rei. Dizendo para aquele rei, aleluia, que o Senhor trazeria a existência para a cidade de Samaria. Vai acontecer milagre. Ele disse ao rei, pode ficar em paz, vai acontecer. O que está caro vai abaixar. Né? Vai ter comida. Pode ter certeza que vai. Mas eu quero abrir um parênteses, igreja, aqui nessa noite. Havia um capitão. Havia um oficial que ficava ao lado daquele rei. Aquele homem, quando chega Eliseu e diz para ele que vai chegar um milagre, vai ter provisão em Samaria, aquele capitão, cujo rei estender a mão ao seu ombro, com certeza, crendo no milagre que foi liberado pelo profeta. Mas um capitão, com o nome dele, que eu quero declarar aqui, que foi um incrédulo, cheio da incredulidade, ele abre e insulta a voz de Deus, porque ninguém insulta o homem, a não ser, aleluia, a voz de Deus, porque Eliseu foi para levar o recado do Senhor. Eliseu foi para levar a provisão a Samaria. Ele foi convocado pelo Senhor. Ele foi ordenado pelo nome. Ninguém insulta aquilo que Deus já prometeu e vai concretizar. Quando chega ali Eliseu, este homem abre a boca e diz, né, ainda que Deus abrisse a janela do céu, poderia, porventura, ele fazer isso? Igreja, a incredulidade, às vezes não está nem longe, está perto de nós. O fato de nós acreditarmos e ter alguém que passa a palavra da negatividade, eu digo para você que existe um julgamento pela palavra, eu estou pela palavra. Tem um julgamento de Deus. Vou te explicar o porquê. Porque ninguém vai contra aquilo que Deus já abençoou. Quando Deus ele tem uma promessa, ele cumpre. Quando o Senhor ele declara para mim e para a sua vida, ele vai cumprir. Eu não sei como você se encontra, mas eu quero deixar algo bem claro. Se alguém não puder sentar quando você receber a provisão de Deus na sua mesa, não se preocupe. Eu até queria acreditar que essa mensagem ele poderia, porque ele teve um determinado tempo para ele se arrepender e dizer, Senhor, eu me arrependo, falei coisas que eu não devia. Eu acredito que o Senhor pode enviar a provisão. Mas ele continuou insultando a Deus com a sua incredulidade. Mas o que me chama a atenção em tudo isso, igreja, que ele era um homem de suma confiança para aquele rei. Um homem que estava ao lado ali dele, né?
Então, ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia isso suceder? Ele já foi contra, ele insultou aquilo que Deus prometeu, aleluia, acerca de Samaria. Eu quero que você entenda que Samaria era uma multidão, era um povo. Por que a gente às vezes para? Porque nossa cidade está passando por escassez, passando por uma situação. Por que nós estamos se calando diante de Deus e querendo abrir a boca diante dos homens? Se nós podemos muito bem, aleluia, receber quando o profeta diz que vai ter milagres, sim. Vai ter existência, igreja. Deus, ele vai operar. Tem uma cidade na mão desse rei. Tem uma cidade ali na responsabilidade de um profeta. Levar a palavra de Deus, profetizando, que vai acontecer a provisão de Deus. Então, entenda uma coisa, que a incredulidade, ela também tem um julgamento de Deus. É melhor você ser incrédulo e se calar do que você ser incrédulo e falar contra aquilo que o profeta falara no nome do Senhor. E eu acredito, eu confio, a nossa cidade vai voltar como antes. Aqueles que precisam dessa provisão à sua porta, Deus vai entregar. Aquele que está com o seu filho acamado na Santa Casa, seja onde for, ou até na sua casa sem recurso, a provisão vai chegar à tua casa. Ou até mesmo na sua finança, na sua área familiar, a qual você acha que não tem mais jeito, vai chegar a provisão de Deus na sua porta, na sua casa. Eu quero dizer para você, Deus vai enviar. Qual é a fome que você se encontra? Qual é a sede que você está passando? Creia nisso, que Deus vai enviar a provisão. Ele não vai deixar um filho dele desamparado. Mas eu quero dizer que a resposta de um profeta de autoridade e de ousadia no nome do Senhor, ela é garantida no céu. Então ninguém pode abominar a palavra de Deus, ninguém pode ir contra. O que eu quero dizer é que a autoridade daquele profeta, quando olha para aquele capitão, quando recebe aquela palavra que ele tinha dito, insultando a Deus, ele olha, conjecturando nos olhos daquele capitão, e diz para ele, aleluia, eu sei que Deus está falando com o povo aí hoje. A bênção do seu irmão talvez seja a sua bênção. A bênção de você abrir a boca para a sua cidade vai chegar na sua casa também. Vai chegar. Se você abençoar e você levar aquilo que Deus te ordena levar, para que a nossa cidade, a nossa casa, a nossa família, a nossa nação, o povo que necessita ser alcançado, você profetizar que a provisão do Senhor vai chegar, você faz parte dessa bênção. Você faz parte desse milagre. Esse capitão poderia fazer parte de uma mesa. Ele poderia sentar no banquete junto com o rei e saborear das bênçãos do Senhor. Só que ele não teve, aleluia, a íntima compaixão e nem a humildade de dizer, Senhor, eu errei. E aquele profeta chamado Eliseu olha nos olhos dele e diz, pois você verá com teus olhos, mas não participará. Sabe o que significa isso, igreja? Nós vamos aqui fazer uma reflexão do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa busca, porque às vezes a gente tem isso de falar, nossa, mas eu faço isso, fulano que não fez, recebeu. O que a gente não pode duvidar é da intimidade de ninguém. Deus não fala na Bíblia que aquele rei vivia gritando glória a Deus e aleluia. Mas a intimidade dele, quando vê que aquela mulher diz que estava passando fome, não tinha o que comer, ele rasga a veste dele. Rasgar a veste simboliza o quê? Humildade, em falar com o Senhor, em pedir ao Senhor, em dizer que só Ele pode fazer. Então é algo interessante que o julgamento do Senhor nessa palavra chega. Ele fala, vai chegar abundância assim nessa cidade, o profeta diz. Só que não vai comer dela, diz para aquele homem. Você não vai comer delas, porque a promessa do Senhor cumpre. Mais um detalhe, eu quero dizer aqui a você. Deus tira, viu? Se tem um incrédulo perto, duvidando,
Deus vai tirar. Agora, o profeta Eliseu não falou que aquele homem viria a morte. Então, quando o profeta libera essa palavra, era o tempo que ele poderia ser humilde diante do Senhor. Não, Senhor, o Senhor me perdoa. Porque ele não só insultou a Deus, como ele entristeceu aquele que confiava nele, que podia estar do lado dando força, que podia falar, não, você vai vencer, nós vamos conseguir. Essa cidade vai voltar a receber os milagres do Senhor. Não, ele não fez isso, igreja. E o que me chama a atenção é que o desprezo de uma profecia, de uma promessa na vida de alguém, igreja, Deus não se agrada. Outra coisa que eu quero dizer aqui, eu quero dizer às nações agora. Algo dentro dessa mensagem, não é eu que estou falando, não, é Deus. Eu quero dizer para você que às vezes o que a gente joga fora, mais um detalhe. Eu quero dizer para você que conhece Bíblia, quem é que levou a resposta da provisão depois de Deus para dentro de Samaria, na porta daquele rei? Sabe quem levou lá? Foram 4 leprosos, igreja. 4 leprosos. Eu vou declarar aqui esses 4 leprosos que na época não podia estar no meio da sociedade. Leproso não podia ter acesso no meio de sociedade. Ele era excluído. Se você parar para analisar, você acha que não tem muitos desses excluídos no nosso meio? Tem. Porque o povo, aleluia, está lidando com pessoas só com o que se vale, o que se tem. E não é dessa forma. Os 4 leprosos estavam na porta de Samaria. Eles tomam uma decisão, igreja. E eles começam a dizer, vamos lá, ver como que está lá do outro lado. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer do mesmo jeito. E se a gente ir lá perto dos assírios, os que estavam intimidando, oprimindo Samaria, nós vamos morrer do mesmo jeito. Mas nós vamos lá. Eles saem dali. Por que eles saem da porta de Samaria? Porque não eram bem-vindos. Eles se retiraram. Sabe onde que eles foram? Sem medo, sem temor, mas confiando, vamos lá. Dá o que dá. Eles foram lá no meio dos assírios. Nas pessoas lá que estavam planejando praticamente a morte da cidade de Samaria. Mas assim mesmo eles vão. Quando eles chegam lá, eles deparam com tudo ali aonde estavam os assírios. De repente eles encontram tudo vazio. Bom, Deus usou o profeta para falar que haveria provisão. A provisão estava lá perto dos assírios. Estava tudo lá no meio deles. Quando chega uma calada da noite, quando chega, aleluia, uma certa feita, Deus começa a mandar o tremor e o temor. Tem noção do que é Deus fazer o opressor sair de cena? Deus fazer o inimigo sair de cena? Deus fazer bater em retirada aquele que te causou maldade, aquele que lançou a morte contra a sua vida? Deus tira de cena a cavalaria dos reis da Síria ali. E a provisão se encontrava onde? Eles deixaram tudo para trás, igreja. Os 4 leprosos chegam lá, viu que não tinha ninguém, estava a área liberada, porque Deus fez com que eles corressem, com que eles fugissem dali. Envia esses 4 leprosos lá. Os 4 leprosos, quando resolve participar daquele banquete, não tinha ninguém, eles estavam com fome, eles estavam com sede, eles precisavam se alimentar. Um deles põe a mão na consciência, diz não, vamos voltar lá e avisar o rei. Olha que interessante. Aquele que ninguém dava nada, aqueles que as pessoas excluem. Vou pôr aqui, porque a gente tem que ser declarado um drogado, uma prostituta, né? Um alcoólatra, um mendigo, um morador de rua. Porque hoje em dia a sociedade só vê os leprosos dessa forma. Os bem vestidos não tá.
Então, o que eu quero aqui colocar, que quando o Senhor escolhe, Ele escolhe, igreja. E eles voltam lá para contar e anunciar ao rei que onde que estava a fartura, já estava lá a provisão de Deus. E eu quero finalizar com o julgamento do Senhor. Dizer para você que Deus teve um intervalo para que aquele capitão se arrependesse. Quando chega o povo, sabendo da notícia que não haveria mais fome, que chegou a provisão de Deus, aquele capitão que fica à porta de Samaria, ele morre atropelado, com a multidão que adentrava com a notícia da bênção. Ele poderia não ter vindo a óbito? Poderia, se ele se arrependesse. Mas ele concretizou, o Senhor concretizou a palavra liberada do profeta. Mas o profeta não falou que viu que ele iria morrer. Ele deu uma ordem que ele não iria participar. Então Deus não finalizou, mas quando Deus ele quer fazer a vontade dele prevalecer, a igreja ele faz. O que eu quero dizer é que a reflexão dessa mensagem é muito importante para mim e para você. Nunca duvide da promessa que Deus tem, da provisão da vida de ninguém. De ninguém. Eu estou dizendo no geral, não estou dizendo de uma governadoria, de uma presidência, de um patamar elevado, estou falando no geral. Do menor ao maior, do maior ao menor. Nunca duvide que Deus tem um milagre, tem a provisão para a vida de cada um. Principalmente daqueles que buscam o Senhor e aqueles que se arrependem. Porque a terra somente o Senhor conhece, a minha terra e a sua terra. A intimidade somente o Senhor conhece. E essa palavra eu tenho visto o quanto ele tem mudado algo na minha vida ministerial, na minha vida familiar, na minha vida financeira e principalmente na minha vida espiritual. Eu estou falando de mim e eu estou compartilhando esta mensagem para que nós viemos refletir. Se a cidade voltar à essência, diz o Senhor. Se as nações voltarem à essência, diz o Senhor. Se os ímpios voltarem à essência, diz o Senhor. Ah, mas os ímpios não é cristão. Mas eles buscam Deus. Mas eles também pedem ajuda de Deus. O que eu quero dizer aqui, eu estou falando de um povo de Deus. Seja qual religião eles foram nascidos de Deus. Eles foram criados por Deus. Entenda uma coisa, que Ele nos formou. E nós tomamos cuidado, tá? Nós estamos falando aqui de uma palavra liberada, específica a uma cidade, a uma nação, tá? Porque Deus fala aqui de uma mulher, aleluia, que estava ali naquela situação, anuncia o rei. Estamos falando de um rei, de um homem que tomava conta de um lugar. Estamos falando de um capitão que era segundo dele lá, que era de suma confiança, né? Estamos falando aqui de um profeta que está na sua casa descansando, com os anciões ao lado dele, que com certeza numa reunião profética de Deus, a Bíblia vai dizer que estava na sua casa sentado. Um profeta sentado na sua casa, ele está fazendo o quê? E está com umas visitas de um povo de Deus, eles estão fazendo o quê? Mas ele recebe, né? O rei manda, sabe que tem um profeta ali, sabe que tem alguém que pode ajudar, sabe que tem alguém que pode falar com o Senhor. Então, o que eu quero dizer para você, igreja, nessa noite, eu finalizo, vai ter abundância, vai ter milagre, vai ter provisão. Mas isso aqui é para quem crê, porque eu acreditei, confiei, e eu tenho certeza que muito mais Deus tem para fazer. Então, eu quero agradecer que essa mensagem seja alcançada a sua vida, seja liberada ao seu coração, à sua casa, né? Seja liberado para aqueles que estão chorando, pedindo ao Senhor, que não consegue nem mais orar pelos seus filhos, pela sua família, né? Por tudo que está acontecendo, até mesmo você que está precisando de uma providência à sua mesa,
Talvez hoje você olhou para a sua despensa, meu Deus, só tem isso, mas eu quero dizer para você que a provisão do milagre chegou à sua porta. Eu quero profetizar e eu finalizo orando ao Senhor. Meu Deus querido amado, alcança, Pai, essa mãe, esse pai, esses filhos, alcança a nossa cidade, alcança a nossa governadoria, o nosso Brasil, alcança, Pai, todos aqueles que precisam nessa noite. Alcança, Pai, os empresários, alcança, Senhor, os trabalhadores, alcança, Senhor, meu Pai querido, Pai amado, os bolsistas, alcança, Pai querido, Pai amado, a nossa prefeitura, alcança a nossa nação, as congregações, alcança, Senhor, meu Pai, aleluia a Deus, os macumbeiros, os feiticeiros, alcança, meu Pai querido, Pai amado, os espíritos, as religiões que precisam, Pai, nessa noite ser alcançados. Eu quero deixar esse ato profético, porque, Pai querido, Pai amado, às vezes achamos que só o cristão que tem prova. Não, Pai, é a cidade, é o povo, é a nação, é aquilo, Pai querido, que o Senhor declarou sobre a terra. Que passaríamos, Senhor, aflição, mas venceríamos pelo poder do Teu nome. Deus, querido amado, alcança vidas de outra cidade que nos acompanha, Pai, também. Aleluia, Deus, nessa noite. As ovelhinhas que precisam, Pai, que estão, Pai, oprimidas, que estão, Pai, diagnosticadas com câncer, Pai, Alzheimer, Pai, as pessoas que estão, Pai, com pressão alta, depressão, ansiedade. Eu venho na autoridade do Senhor, na ousadia. Não porque eu sou melhor, porque eu também preciso. Eu também, papai, preciso, porque tem vida do outro lado. Que me acompanha, Pai, nesta programação, que tem orado por mim, que tem orado pelo povo. Eu quero unir a minha fé. Eu quero pedir, Senhor, o trabalhar do Senhor ainda, Pai, o término desta noite. Ah, Senhor, meu Pai, dá, Senhor, meu Pai querido, a palavra revelada, mais e mais concretizada na vida, Pai, do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, tira esta vida que tenta o suicídio, meu Deus. Tira esta vida, meu Pai querido, Pai amado, que a vida não faz sentido. Tira desta vida todo o mal, Pai. Quebra o arco, Pai, corta a lança, queima os carros de fogo, aquieta esses corações agora. Em nome de Jesus, Senhor, para eles saberem que o Senhor é Deus. Meu Deus amado, pessoas que estão, meu Pai, precisando, que tem anunciado, até, Senhor, a mim, a falta de algo, Pai, do Senhor para a vida deles e delas. Cura, Pai, nossa cidade, precisa ser curados, restaurados. Eu repreendo da mente, vai lá no cérebro, Pai, das pessoas que precisam, que estão com a mente cauterizadas, que estão confiando, Pai, naquilo, Pai, que o inimigo tem assoprado na mente. A sua voz jamais, Senhor, pode ser enganada e confundida. Eu dou uma ordem para que as mentes agora, Pai, seja tomada pelo Teu poder. Tira, meu Pai querido, a força do mal. Quebranta o coração. A palavra do arrependimento eu profetizo nessa noite. A palavra da salvação. Se tem alguém, Pai, nesta noite, Pai, que está ouvindo esta programação, que sentiu que a Tua palavra penetrou no mais profundo da alma, Pai, libera agora, Pai, o consolo. Libera a Tua segurança. Faça com que durma, Pai, no Teu colo, porque o Senhor é a fonte da água e da vida. Se tem alguma mulher samaritana que precisa, Pai, beber da água, Pai, e da vida, vai até eles, vai até elas, Pai, porque eu sei que o Senhor pode fazer, eu não posso. A minha mão, Pai, não pode alcançar nesta enfermidade agora. A minha mão não pode, Pai, liberar cura, mas a Tua pode. Libera agora, Pai, do alto da cabeça, as plantas dos pés. Que a paz reina sobre este lar e dá vitória ao Teu povo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero agradecer
essa oportunidade e guardamos a mensagem do Senhor. Amém? Glória a Deus, depois dessa palavra poderosa, a oração também com a pastora Elisângela, lapso de memória aqui. Eu deixo os microfones à disposição da senhora, para a senhora fazer o agradecimento, deixar o contato também. A senhora prega também nos ministérios, Sim, né? A senhora deixar o contato, caso as pessoas Amém. queiram estar chamando a senhora para estar ministrando nos congressos, nas igrejas, nas convenções. Fica à vontade, pastora. Amém, igreja. Eu sou a pastora Elisângela. Nossa igreja reside ali no bairro Zé Pereira, Casa de Oração Pentecostal, trazendo a arca. Nossos cultos no sábado, às 15 horas, no domingo, às 17h30 e na sexta-feira, às 19 horas. Né? E meu telefone de contato é 67 99321 6007. Estou eu à disposição para levar a palavra do Senhor, né? Conselhos, né? Você que precisa de uma cura, de uma libertação, de uma visita, né? De cultos lares, estamos à disposição. Amém? Então eu quero agradecer pela vida do nosso missionário, né? Que liberou essa oportunidade, igreja, né? Para vários ministérios, para estar aqui falando do amor de Deus, que cada coração seja alcançado. Então eu quero agradecer, eu estou aí, juntamente aqui também com meu esposo, agradecer porque tem acompanhado o meu ministério, tem me ajudado muito. E toda a minha família também, que tem alguns que estão também participando, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite, em nome de Jesus. Certo. Amém? Como que é o nome do esposo mesmo, pastora? Pastor Maicon dos Santos. Pastor, passa o microfone para ele, por gentileza. Aqui, ó. Isso. Todos os irmãos na Santa Paz do Senhor, amém? Só um pouquinho, deixa eu virar aqui para o pessoal que tá pelo YouTube aqui. Aí, isso. O senhor ficar bonitinho aqui. Aí, pode falar aí. Cumprimento os irmãos na Santa Paz do Senhor, agradecer a participação, né? A oportunidade que nos deu. Calma. Aí. Isso. Que nos deu para estar trazendo a serva do Senhor para trazer a mensagem, amém? Que os irmãos ficam na paz. Isso. Algo mais a senhora queira acrescentar, pastora? Fica. Amém. Só isso mesmo. Que Deus abençoe a cada um. Tenha uma boa madrugada. Amém, igreja? Olha, eu agradeço. Beijo no coração de cada um. Agradeço, pastora. A pastora deixou o endereço, né, pastora? Deixei. Deixou Rua Descalvado, 164, bairro Zé Pereira. Descalvado, 164, Zé Pereira. Os dias de culto é domingo? Sexta, às 19h, sábado, às 15h30. E no domingo, às 17h30, estamos ali, situado na Casa de Oração Pentecostal, trazendo a arca. Agradeço, pastora, agradeço ao esposo da pastora que veio acompanhá-la, agradeço a você, amigo ouvinte, lembrando, hein, essa ministração daqui a pouco já vai estar na íntegra ali em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Se você está nos ouvindo pela rádio, ou você já está no YouTube porque eu estou falando e você tá vendo o vídeo aí, não está agora ao vivo no YouTube, mas você que está vendo pelo YouTube, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Rádio Voz Amiga, levando informação e levando a palavra de Deus aos corações.